Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Laboratório Super Criativo. Meu nome é Emerson Santos e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito do tempo de vida de lâmpadas LEDs, né? Por que elas não estão durando aquela quantidade de horas como descritas nas embalagens das lâmpadas, né? Por que elas não estão atingindo esses tempos de vida de 25 mil horas, no caso, né? Então eu vou falar um pouco a respeito sobre isso, mas antes vou chamar a nossa vinheta. Bom, pessoal, então, retornando nesse estudo de lâmpadas LEDs, né? Bom, eu vou contar rapidamente uma história. Lá na Universidade de São Paulo, né, no Instituto de Energia e Ambiente, antigo Instituto de Eletrotécnica e Energia, em colaboração com um pesquisador de lá, Dr. Elvo Calisto, né, que é um amigo meu de longa data, nós iniciamos um estudo onde a gente manteve em torno de 6 lâmpadas LEDs ligadas, né, durante 24 horas por dia, né, para averiguar. E nesse estudo, né, que foi também aproveitado para um trabalho de conclusão de curso de um aluno que eu orientei, a gente verificou que as lâmpadas não atingiram nem metade de 25 mil horas, né? A lâmpada LED que durou mais tempo foi uma lâmpada que apresentou em torno de 5.400, não chegou a 5.500 horas, né? Então, a partir daí, a gente começou a estudar por que essas lâmpadas não estão atingindo esse tempo de vida como é descrito nas embalagens, né? Então, se vocês lembrarem nos vídeos anteriores, eu falei que a lâmpada, né, ela possui duas fontes. A lâmpada LED possui duas fontes de calor. Uma vem dos LEDs, dos próprios LEDs, e a outra fonte de calor vem do circuito eletrônico, né? Circuito eletrônico. Então, qual que é o problema, no caso dos LEDs, qual que é o problema que tem mais ocorrido, né? Então vou pegar aqui um exemplo de uma lâmpada, né? Aqui, por exemplo, deixa eu aproximar aqui, vocês vão verificar aqui, ó, por exemplo, esses dois LEDs aqui, eles têm um pontinho preto aqui nesse e nesse LED aqui, né? Nesse LED, né? O que significa esse ponto preto? Esse ponto preto significa que o LED deixou de funcionar, né? Então, quando ocorre esse ponto preto, significa que o LED está queimado, né? E como que funciona a energia que se passa nos LEDs? Funciona da seguinte maneira: um LED está conectado a outro LED, né? Então, quando um recebe a energia, ele passa para o outro, que passa para o outro e que passa para o outro, e assim vai, né? Então, se um LED queimar, né, como eles estão ligados em série, se um LED queimar, nenhum dos outros mais acendem, né? E então, aí o que as pessoas fazem? Pô, minha lâmpada deixou de funcionar, eu jogo no lixo, né? Então essa lâmpada ela vai para o lixo. Existem muitos vídeos na internet, né, que o pessoal faz vamos chamar de gambiarra, né? Uma gambiarra. O que seria essa gambiarra?
Eu vou pegar aqui como exemplo, né, uma outra plaquinha de LEDs. Se vocês verificarem aqui, ó, aqui, né, esse, onde seria o LED aqui, na verdade, ele foi arrancado, né? Eu arranquei o LED daí para justamente demonstrar, né? Então, o que eles fazem? O pessoal coloca então arranca o LED, coloca um pingo de solda em cima dessa parte metálica. Na verdade, essa parte metálica, né, ela é constituída de duas partes. Você tem uma parte metálica, né, você tem uma faixa, pequena faixa metálica, aí no meio tem uma faixa branca e depois você tem outra parte metálica. Então o pessoal coloca um pingo de solda unindo, né, fechando um curto entre essas duas partes metálicas, onde seria ligado o LED. E aí a energia, lembra que eu falei que um LED está ligado ao outro, né? Então quando o LED ao lado está passando energia por ele, né, por esse falso LED aqui, onde a gente colocou o pingo de solda, passa energia e então passa para o seguinte também. Então, como ele fecha um curto, né, então ele continua conduzindo corrente elétrica, né? Então o pessoal, eles fazem essa gambiarra de colocar um pingo de solda em cima e aí a lâmpada volta a funcionar, né? Então esse problema no LED, né, o pessoal tem resolvido dessa maneira, mas a gente vai fazer um cálculo matemático, né? Então, por exemplo, pegando aqui, ó, né, no caso dessa lâmpada aqui, né, todos esses LEDs aqui, eles funcionam com 130 volts, né? Então aqui no caso, aqui eu já coloquei também uma gota de solda sobre 3 LEDs que haviam queimado, tá? Mas a lâmpada inteira, ela possui 18 LEDs, tá? Então 130 volts dividido por 18 LEDs, então para cada LED vai passar uma tensão, né, de 7,2 volts, tá? Então, na medida que o LED deixa de funcionar e você coloca a gota de solda em cima, o que vai ocorrer? A energia, né, que ia para esse LED que está queimado, a energia que ia para ele é dividida novamente entre as demais, né? Então, por exemplo, 130 volts dividido, por exemplo, vamos supor que um LED esteja queimado. Então eu retiro o LED, coloco o pingo de solda em cima, então vão ficar 17 LEDs, né? Então esse está queimado, eu arranquei ele, a gente tem então na placa 17 LEDs no total, certo? 17 LEDs, 130 volts, que é a energia que está passando dividido por 17 LEDs, então para cada LED vai passar 7,7 volts, né? E assim vai. Então na medida que o LED vai queimando, o pessoal vai colocando o pingo de solda em cima e a energia que ia para aquele LED tem que dividir para o restante dos outros, né? Uma pequena parte tem que ser dividida para os outros. E com isso, a tensão que vai caindo sobre cada LED vai aumentando cada vez mais na medida que você vai fazendo isso, né? E existe um problema, né? Por quê? Porque cada LED, né, eles funcionam, né? Eles precisam de uma tensão necessária para funcionar. Se, por exemplo, se a lâmpada já foi projetada, né, para funcionar com 7,2 volts, no caso dessa lâmpada aqui, né, por exemplo, como exemplo, se a lâmpada ela foi projetada para cada LED funcionar com uma tensão de 7,2 volts, você está aumentando a energia
dos LEDs, que está passando pelos LEDs, fazendo essa gambiarra, você está dando mais energia do que ele pode suportar. E com isso, a tendência da lâmpada é queimar cada vez mais os LEDs, né? Agora, por que os LEDs estão queimando além da energia? Então, por que os LEDs estão queimando quando a lâmpada também é nova, né? Então, o fator, no caso da gambiarra, né, seria por causa da energia. Então ele está passando uma energia que é muito maior do que ele pode suportar. Mas no caso de uma lâmpada nova, né, a temperatura que os LEDs atingem aqui dentro do bulbo, né, é muito grande, né? E com isso tem ocorrido esses problemas, né? Como eu acabei de dizer, do tempo de vida, né, ser muito menor, né? Bom, então um problema a gente já mapeamos, né, que seria o problema do LED. Agora tem o problema também do circuito eletrônico, que é a outra fonte de calor que existe dentro da lâmpada, né? Dentro da lâmpada, né, então aqui eu tenho outro tipo de lâmpada, a gente tem material, então por fora é plástico, mas por dentro ele tem uma capa metálica, né? E o circuito eletrônico esquentando, né? Esquentando dentro dessa capa metálica, né? O calor não tem por onde se dissipar. Então, né, o que a gente verificou também no estudo, né, é justamente isso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês agora dois circuitos eletrônicos, né, onde a gente pode são de lâmpadas iguais, né? Eu apenas fiz umas modificações aqui com fios, porque esse circuito eletrônico ele pode servir, né, para outras aplicações, mas enfim, aqui dá para ver muito bem um circuito novo e um circuito usado. Olhem a diferença na cor da placa de circuito impresso, né? Então a gente verifica o quê? Que essa placa de circuito impresso, né, houve uma mudança na cor dela, né? E essa mudança é causada justamente pelo calor, né? Pelo calor gerado dentro do corpo da lâmpada de LED. Então esse calor, né, para ocorrer essa mudança de cor na placa de circuito impresso, esse calor ele é acumulativo, né? Então você aquece um pouco hoje, aquece um pouco amanhã e assim vai, né? E assim com o passar dos dias, né, esse calor excessivo, né, ele vai influenciando nos componentes, a ponto de, por exemplo, aqui já é um outro circuito eletrônico, vocês podem ver aí, não sei se vai dar para ver bem aqui, tem um componente eletrônico aqui que ele está simplesmente torrado. E esse capacitor eletrolítico aqui, ó, ele está estufado, né? Então, outro problema que também ocorre nas lâmpadas LEDs é justamente esse. Quando o problema não é no LED, né, e a lâmpada deixou de funcionar, muito provavelmente é algum componente eletrônico que deixou de funcionar, né? E qual seria esse componente eletrônico, né? Eu diria que na maioria das vezes, né, é o próprio capacitor eletrolítico, né? Ele estufa, né, e aí ele deixa de ele não trabalha na sua capacidade máxima como ele foi projetado para esse circuito. Então, no caso, acontecendo isso, ele sobrecarrega outros dispositivos e aí acaba torrando, como aconteceu aqui. Ó, aqui já dá para ver melhor, né? Ó, aqui, ó. Esse outro lado da placa de circuito impresso, ele está torrado, né? Então, são esses os problemas que ocorrem nas lâmpadas LEDs, né?
e que precisa ser melhorado, né? Uma lâmpada funcionando no Polo Norte é muito diferente de uma lâmpada LED funcionando, né, em locais no Brasil com áreas mais quentes, né? Então, o problema regional, né, causado pela temperatura também externa, pode estar contribuindo, pode estar contribuindo também para degradar mais rapidamente a lâmpada LED, né? Existe também esse fator, ok? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de temperatura. A gente vai medir, vamos fazer umas medições de temperatura dentro do bulbo da lâmpada, de uma lâmpada. E aí a gente vai verificar qual que é a temperatura que os LEDs alcançam, né? Então, nos circuitos eletrônicos, vocês já viram que a temperatura é bastante grande, né? Como eu mostrei aqui, né? E como eu mostrei também comparado com o circuito novo, com o circuito obtido de uma lâmpada nova que nem foi acesa, né? Não foi testada. Ok? Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, né? Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para os próximos vídeos, né? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer alguns testes de temperatura, ok? Muito obrigado pela sua participação aqui comigo e por estar me ouvindo, né? Me assistindo. E até o próximo vídeo, então. Até lá. Obrigado.